Olá, somos alunos do segundo ano de Telecomunicações, composto por Matheus Bianchi, Thalita Lima e Vitória Stocco. O vídeo retrata a importância de Henrique Morise e Roquete Pinto. Vamos começar falando sobre Edgar Roquete Pinto, que nasceu dia 25 de setembro de 1884, no Rio de Janeiro, e morreu em 18 de outubro de 1954, aos seus 70 anos, também no Rio de Janeiro. Roquete Pinto foi um médico, legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta. Também é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. E ele foi criador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tinha como intuito difundir a educação por meio do rádio, por volta dos anos de 1923. Vamos falar sobre a primeira rádio no Brasil. No ano em que comemorou o primeiro centenário da independência do Brasil, ocorreu no Rio de Janeiro, porque na época era capital federal, uma grande feira internacional que recebeu várias visitas de empresários americanos, trazendo a tecnologia da radiodifusão para demonstrar na feira, que nesta época era o assunto principal nos Estados Unidos. Para quem não sabe, radiodifusão é a transmissão de ondas de radiofrequência, que por suas vezes são moduladas. Elas se propagam eletromagneticamente através do espaço. É um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvintes. Para testar o novo meio de comunicação, os americanos instalaram uma antena no pico do Morro Corcovado, onde atualmente é o Cristo Redentor. A primeira transmissão radiofônica no Brasil foi um discurso do presidente Epitácio Pessoa, que foi captado em Niterói, Petrópolis, na Serra Fluminense e em São Paulo, onde foram instalados aparelhos receptores. A reação que Roquete Pinto teve foi: eis uma máquina importante para educar o nosso povo. Depois da primeira transmissão no Brasil, em 1922, Roquete Pinto tentou convencer o governo federal a comprar equipamentos apresentados na Feira Internacional. Para o bem da comunicação do Brasil, Roquete Pinto não desistiu e conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos. Foi criada a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1922 e dirigida por Roquete Pinto, a atual Rádio MEC. Em 1936, doou a rádio ao governo brasileiro, especificamente ao Ministério da Educação, transformando hoje na Rádio MEC. Roquete Pinto também foi radioamador e participou de várias associações da categoria, como a Liga dos Amadores Brasileiros de Emissão, a LABRE. Roquete Pinto, nas 2 décadas anteriores à criação da Rádio Sociedade, protagonizou uma das mais brilhantes carreiras da cientista e educador que esse país já conheceu. Daí tem sua ligação com a Academia Brasileira de Ciência. Ele ter convencido Henrique Morise, então presidente da academia, a acompanhá-lo no desafio de iniciar o rádio no Brasil. Daí a sua férrea convicção de que aquela tecnologia tinha que ser um instrumento de promoção, mas de que tudo, a educação da ciência e da cultura. Henrique Morise, que nasceu em 1860 e morreu em 1930, foi um francês, naturalizado brasileiro. Ele foi formado em engenharia industrial e atuou também como astrônomo, tendo sido diretor do Imperial Observatório do Rio de Janeiro. Ele foi fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Ciências, instituição que, segundo ele, tinha como função espalhar a importância da ciência como fator de prosperidade nacional. Depois de um tempo, foi presidente da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, tendo atuado como ativo participante em sua criação. Em 1896, foi nomeado professor interino da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e 2 anos mais tarde, aprovado no concurso para professor de Física Experimental daquela instituição. Em outras palavras, ninguém mais do que Roquete Pinto pensou nos primórdios do século XX, como fazer convergir a educação e as novas tecnologias da comunicação e da informação. Por isso, na década de 20, foi capaz de abandonar quase todo o seu múltiplo e extraordinário passado, de etnógrafo, antropólogo, geógrafo, pela tecnologia do rádio, dado o impacto que, muito mais do que o cinema, ela poderia ter sobre a educação. Abandonou a tal ponto de hoje ter se tornado quase apenas uma curiosidade histórica. Ele teria sido o inventor do rádio no Brasil.
o que é muito pouco reconhecimento para o brasileiro que ele foi, embora o suficiente para nos ensinar a lição preciosa. Toda a transição tecnológica na comunicação traz com ela a esperança de uma revolução civilizatória na educação, na informação e na cultura. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal.